O fluxo cambial semanal sai às 2h30. Para quem estava curioso, para quem está de olho neste dado de fluxo cambial semanal, vai ser publicado às 2h30 pelo Banco Central, junto com o índice de commodities de agosto. Então o ICBR também sai às 2h30. Há uma agenda bastante complexa até o final do dia. Tem Departamento de Comércio lá nos Estados Unidos com encomendas à indústria. Vamos ter também relatório de abertura de vagas de julho do JOLTS às 11 horas da manhã. Estes dois dados dos Estados Unidos saem às 11. E lá, depois, no finalzinho da tarde, quer dizer, finalzinho da tarde para o mercado, né? Que a gente já vai estar se aproximando do final. 15 horas sai o livro bege do Fed, então essa agenda mais relevante para as próximas horas, para o dia de hoje. Daqui a pouquinho, 9 horas, eu trago para vocês a pesquisa industrial aqui para Brasil, publicada também pelo IBGE. Aí, Sérgio, eu coloco algumas coisas nessa conta aí. Essa instabilidade para commodities, em especial países produtores, como é o caso do Brasil, sofrem um tantinho nessa dança das cadeiras com preço de commodities, principalmente com minério de ferro e com petróleo. E aí, claro, cabe a pergunta, pode trazer mais volatilidade para a nossa moeda. E tem questão do Banco Central japonês, que está dando toda a cara que vai aumentar mais juros daqui a pouquinho. Falou o seguinte, falou, se concretizarem as nossas expectativas para a economia, vai ter mais juros, a gente pode ter mais volatilidade. Você imagina um cenário bem pessimista aí para a moeda brasileira nestes próximos meses? Como é que está a tua atenção? O que está te preocupando mais em todo esse cenário que o Boechat acaba de desenhar? E com mais essa adição aí de dois fatores também muito importantes, que é a instabilidade em commodities e Banco Central japonês, dando um passo que não é típico, não é costumeiro, e a gente não está acostumado a ver o Banco Central, pelo menos por lá, tomar essas decisões de aumento expressivo de juros. Reforça aquela posição que eu falei no começo. A gente nunca teve uma incerteza tão grande internacional. Você volta a ter Japão, ser player depois de anos fora, e tem umas coisas insanas. Você tem um Oriente Médio, né, conflagrado e o petróleo caindo, tá certo? Então, eventualmente, as respostas não têm sido cartesianas. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado aqui. Eu só vou voltar um pouquinho para dar uma cutucada no Boechat, é o seguinte... juros, ele não pode ser ser antecipado. Se for meta de inflação, você tem que ir focando na meta da inflação. Porque o fiscal está ruim, a gente sabe que está ruim, vai continuar ruim, não tem jeito, né? A gente tem um governo que tem um vício de gastar mais do que tem, né? Vamos ver. O ano que vem realmente vai ser muito, muito complexo, né? Você vai ter um ano pré-eleitoral, que na verdade é o ano onde se pode gastar mais, né? Porque depois de 2026, com a eleição, você vai ter mais controle. Eu só acho o seguinte, eu acho que o mercado está tentando botar o BC no corner, e se ele der a alta, ele ficou no corner. Eu discordo totalmente que se ele não der alta, ele está em corner. Se ele der alta, ele está no corner. Porque ele fez o que o mercado quis e não o que a técnica mandaria. Então, eu acho que é isso. Você nota que sempre para explicar a necessidade de alta de juros, ninguém fala em inflação. Fala o nível de atividade, o emprego, o fiscal. Nada disso você acerta com juro. Tá certo? São outras coisas. Então, eu acho que quando você justifica aumento de juros em sistema de meta de inflação, não pela inflação, tem alguma coisa errada. É isso que eu discordo. E o BC tem arma para segurar, sim. Tá certo? Porque não adianta, deixa sangrar, simplesmente corta, não coloca papel, deixa o mercado. Não faz diminui compromissada, você vai ver como arde. Então, é que a gente tem um BC hoje muito carneirinho, cara. Eu gosto de um BC Gustavo Franco. O BC tem que mostrar quem é o xerife nessa cidade aqui. Senão vira faroeste. Inclusive, Sérgio, nós temos o segundo menor valor mensal para agosto de títulos colocados a mercado pelo Tesouro. A gente tem... emissão de títulos públicos aí reduzindo bastante. Você acredita que seja... Por favor, fica à vontade. Só uma parte. Eu sou um crítico sempre, que eu acho que a gente tem que criticar a autoridade e tal. Mas o Tesouro tem operado o príncipe.
Ele conseguiu tirar, estava tendo pressão, o mercado estava tentando squeezar ele em LFT, ele diminuiu a colocação, gerou demanda, ele diminuiu a colocação de B, tá certo? O Tesouro, porque estava o quê? Como teve uma conjugação de vencimento de 600 bi em 2 meses, o mercado estava se preparando para ir para cima do Tesouro pedindo mais prêmio. E ele simplesmente voltou atrás e não deu prêmio. Ou seja, dá para operar sim. Dá para operar sim. O mercado não pode ficar, sabe? A autoridade não pode ficar refém do mercado. Porque se ela ficar aí, cara, o juro vai embora. Se ele der 1, o mercado vai pedir 2. E vão puxar câmbio junto com o juro. Porque aí eles vão testar. Se ele testa o mercado no juro e o BC dá, ele vai testar o mercado no câmbio. Isso para mim é meio básico, né? Justamente essa pergunta que eu queria te fazer, porque a gente viu uma sequência aí terrível para o juro aqui no Brasil, o mercado pedindo cada vez mais prêmio, e aí, claro, o Tesouro não conseguindo fazer as emissões que queria, inclusive não conseguindo colocar a mercado todos os títulos que estava colocando ali para leilão. A gente vê essa briga danada, você acredita que a gente conseguiu sair talvez dessa trincheira danada que foi colocado no mercado brasileiro? Porque há 3 meses atrás, se a gente voltar, a gente falava sobre taxas recordes oferecidas de leilão em leilão. Então, semana a semana, a gente tinha taxa recorde. Parece que agora essas coisas se arrefeceram justamente por essa posição de não ceder ao mercado, né, Sérgio? Exatamente. Porque senão é aquele negócio. Mercado é que nem criança. Se você não bota limite, ele sobe na mesa, toca fogo na cortina, pisa no sofá. É meio dado, né? A autoridade ela tem que ser isenta. E é uma coisa assim, só voltando a frisar como a coisa está pesada, sai uma inflação baixa, ninguém fala nada. Aí sai o PIB alto, olha só, o PIB vai ter que aumentar, ou seja, tá o mercado que ele está unilateral, né? Eu não sei como é que ele vai fazer, mas eu realmente acho que ele deveria... Não, e tem umas alegações, teve reunião aí dos economistas, que a alegação que ele não podia deixar de dar alta é que o Galípolo teria falado que ia subir, e como ele falou, ele tem que... o Galípolo falou numa entrevista, quem é soberano é o Copom, né? Então, hoje está uma bagunça que tem um problema, né? Estão falando demais, eu nunca vi. Parece programa da Hebe, né? Todo dia tem alguém falando alguma coisa. Numa situação dessa, onde você já tem uma volatilidade insana, isso daí só adiciona volatilidade, ou seja, de alguma forma, o próprio BC está se ajudando a ficar em corda. Então, mas vamos ver, eu acho que essa reunião do Copom aí vai ser emblemática. Inclusive, a gente tem, eu lembro a vocês, uma crítica que foi tecida pelos economistas justamente nessa reunião que o Sérgio comentou, que foi em relação à comunicação. Falou, vocês estão falando demais, cada um fala uma coisa em dado momento, vem o Roberto Campos Neto um pouquinho mais brando, aí vem o Galípolo um pouco mais duro, aí depois se invertem os papéis, a comunicação está confusa, foi uma das críticas aí também levantadas nesta reunião com economistas. Boixá, dia 18 de setembro, já está anotado na minha caderneta, vamos ter a reunião emblemática aí, nas palavras de Sérgio Machado, mas bastante emocionante aqui para o jornalista que está acompanhando o mercado de perto. Eu acho que se a reunião do Copom fosse hoje, eu acho que pode ser qualquer negócio. Pode ser manutenção, pode ser 25. Acho que 50 já meio que está descartado, mas pode ser qualquer coisa, né? Acho que está tudo em aberto. Isso que o Sérgio falou é um fato realmente, né? Cada diretor fala uma coisa, aí depois ele desfala o que ele falou, né? E muita gente querendo protagonismo, tem muita gente querendo ficar no holofote, né? Todo dia tem alguém falando, dando palpite. Isso não é só no Banco Central, né? Isso também em outras áreas no Brasil. O STF todo dia tem algum ministro dando entrevista e comentando alguma coisa. O Banco Central também todo dia tem, ministro todo dia. Quer dizer, a gente tem muito barulho hoje com as redes sociais, todo mundo quer aparecer muito e isso gera ruído, gera volatilidade. Por isso que eu acho que a volatilidade veio para ficar, a gente vai continuar com volatilidade alta aqui até o final do ano, com certeza. Inclusive, já deixo o convite se algum diretor quiser. Por favor, Sérgio, fica à vontade.
Não, é só lembrar que, além do mais, dia 1º de janeiro tem outro Banco Central. Outro Banco Central. Não tem só Galípolo, tem outro Banco Central. Tem maioria. O Galípolo pode ser até votar contra a alta e o Copom votar pela alta. Sabe? Porque até agora o presidente é Minerva, está 4-4. Lá vai ficar 7-2. Aí é goleada, é Alemanha e Brasil. Sabe? Então, vai ser muito importante a primeira reunião do Copom ou a segunda reunião do Copom do próximo mandato. Então, realmente, a gente só tem vol, né, Bachar? Nisso eu concordo com você em gênero, número e integral. Vai ser vol, é o nome do jogo. E agora, aí o cara levanta aqui, lá ele baixa 0,5%, também está feito o circo, né? Porque aí, de repente, você vai ter um fluxo cambial que vem pegar um pouco dessa, para dar pegar um pouco de carry. Pode ser também, né? Então, é tão incerto, né, que é muito difícil. Realmente, eu não invejo, não. Eu tenho o maior respeito porque tem que operar hoje em dia um multimercado, cara, que é quebrar pedra com um palito, não é com martelo, não. Perfeitamente, a gente vê justamente esse fluxo de retirada de multimercados que já está durando bastante tempo. A gente vê todos os... o que tem captação é fundo de renda fixa e o resto, meu amigo, corra para as colinas, porque a gente está sofrendo com muitas retiradas de recursos. Senhor Sérgio Machado, seja sempre bem-vindo, que prazer enorme tê-lo por aqui. E é claro, eu já deixo o convite para próximas participações conosco. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Bachar. Obrigado. E vamos para a próxima. Vamos ver se na próxima vez a gente consegue enxergar alguma coisa, né? Porque está difícil, está difícil. A gente começou essa conversa falando, vamos ver se a gente chega em alguma explicação aqui, mas acho que o que dá para explicar é que não tem explicação nenhuma, o mercado está realmente bastante confuso. Bachar, seja sempre bem-vindo também. Muito obrigado pela participação. É isso aí, pô, sempre uma aula ver o Sérgio falar aí. Obrigado, Marcelo, obrigado, Gabriel. Eu acho que é isso, é volatilidade. Eu tenho operado bem curto e acho que é isso, não ter convicção, não se apaixonar, porque os movimentos são muito bruscos, aí no meio do caminho você acaba estopando e, enfim, aí o movimento acontece, você ficou para trás. Não se apaixone, use os seus stops, opere em menor, porque a volatilidade está muito alta. Então, posições menores acabam gerando o mesmo resultado que posições grandes 6 meses atrás. Enfim, acho que é isso. Mas obrigado pelo dia, né? Obrigado pela participação e vamos para mais um dia. Maravilha, um abraço a ambos, sejam bem-vindos por aqui. Estamos já na abertura de mercado, trago agora atualizações deste nosso índice